Nós hoje iremos, pela graça de Deus, ver no capítulo 4, do verso 19 ao verso 31. Eu farei a leitura, eu peço que os irmãos, com reverência, acompanhem o que diz a palavra do Senhor Deus. Ah, meu coração, eu me contorço em dores, ó as paredes do meu coração. Meu coração se agita. Não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. Do súbito foram destruídas as minhas tendas, no momento as suas lonas. Até quando terei de ver a bandeira, terei de ouvir a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nércios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia. Para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Por isso, a terra pranteará, e os céus acima se enegrecerão, porque falei, resolvi, e não me arrependo, nem me retrato. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fogem todas as cidades. Entram pelas selvas e sobem pelos penhascos. Todas as cidades ficam desamparadas, e já ninguém habita nelas. Agora, pois, ó assolada, por que fazes assim e te vestes de escarlata, e te adornas com enfeites de ouro, e alargas os olhos com pintura? Se debalde te fazes bela? Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Pois ouço uma voz como de parturiente, uma angústia como da primípara em suas dores, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos, dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Oremos, irmãos. Ó Deus Santo, Deus bendito, estamos diante da Tua santa, rica e inerrante palavra. Após cantarmos os louvores ao Senhor, reconhecer a Tua presença, reconhecer os nossos pecados, confessá-los diante de Ti, em resposta a louvar e adorar o Teu nome, ó Deus, e dedicar ao Senhor os nossos dízimos, nossas ofertas, em sinal de gratidão ao Senhor. Agora nós paramos para ouvir a Tua voz, ó Pai. E te pedimos, ó Deus, que abra o nosso entendimento na compreensão da Tua palavra. E que o Teu Santo Espírito, ó Deus, fale a nós. Nos ajude a entender, ó Deus, e a aceitar e a nos submeter à Tua vontade revelada pelas Escrituras. Abra os nossos olhos, ó Deus, para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Assim oramos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, no ano de 1986, depois da explosão do reator de Chernobyl, um dos primeiros cientistas soviéticos a compreender a gravidade daquele desastre foi Vassily Nesterenko. Ele era diretor do Instituto de Energia Nuclear da Bielorrússia, e quando ele analisou os níveis de radiação, ele percebeu algo que congelou a sua alma. Níveis absurdos de radiação envenenavam silenciosamente as cidades, as aldeias, crianças brincavam livremente, bebiam água contaminada, as escolas funcionavam normalmente. E Nesterenko implorou logo em seguida às autoridades que evacuassem as pessoas, as cidades, porque elas estavam sendo envenenadas, mas as autoridades não quiseram ouvir, temiam pânico, a exposição política.
e por isso calaram a verdade. E Nestarenko sofreu profundamente por isso, porque era como assistir uma tragédia em câmera lenta, sem poder impedir, sem poder fazer nada. Teve problemas com a KGB na época por conta do seu alarme às autoridades, mas ele sofria porque era a dor de alguém que enxergava o que os outros se recusavam a ver. E ele disse certa vez que o mais difícil não foi medir os níveis de radiação. O mais difícil foi ver as pessoas vivendo normalmente, enquanto eu sabia que elas estavam sendo destruídas lentamente. A ruína veio, os hospitais encheram, lotaram, as crianças adoeceram, aldeias, cidades foram abandonadas, e Nestarenko carregou um peso de quem avisou e não foi ouvido. Essa é uma triste história do maior desastre nuclear da nossa história, da nossa humanidade. E retrata muito bem o que esse episódio, algo que Judá vivia aqui e que Jeremias vem trazer a palavra do Senhor. Judá seguia a sua vida religiosa ativa, socialmente ocupada, mas espiritualmente anestesiada. Mas Jeremias, ele enxergava o que eles ignoravam. A idolatria os contaminava, a aliança havia sido quebrada e o juízo não era mais uma possibilidade, era na verdade uma questão de tempo. E assim como aqueles dias silenciosos depois da explosão de Chernobyl, havia uma normalidade ilusória no povo de Judá. O povo seguia a sua rotina, seguia os seus trabalhos, os seus afazeres, mas o perigo estava no ar. E então, nesse contexto, o profeta ele não está apenas anunciando o que Deus fará, dos versos que nós lemos, na verdade, do capítulo 4, que desde a semana passada nós já estávamos olhando. Mas do verso 19 ao verso 31, nós vemos que o profeta ele sente, ele geme, ele chora. É o homem que sofre porque sabe que quando o povo finalmente perceber, já será tarde demais. O capítulo 4 de Jeremias é um capítulo de transição, onde o foco muda de um chamado final ao arrependimento, que nós vimos do verso 1 ao verso 4, para uma visão vívida, sensorial do juízo inevitável do Senhor Deus, que vai do verso 5 até o verso 31. Ou seja, começa com o último chamado de voltai-vos para mim, tirai-vos os ídolos, circuncidai o coração. Ou seja, é um sonoro, se vocês não se arrependerem, algo terrível vai acontecer. Mas a resposta do povo ela é negativa. Então, dos versos 5 ao verso 31, agora nós vemos um sonoro, já que vocês não me ouviram, então isso vai acontecer. O tom ele muda completamente. Tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira para Sião, fugi e não vos detenhais, assim começa o verso 5. Então Jeremias, do verso 5 em diante, ele começa a descrever uma mobilização nacional. O cenário é de terror, é de desespero. Nós vimos na semana passada que há uma música de fundo que aumenta essa tensão que o povo ali estaria vivendo. E quem dera, meus irmãos, o inimigo que vem do norte, descrito no capítulo 7, fosse apenas uma invasão estrangeira. No versículo 7, fosse apenas uma invasão estrangeira. Mas o inimigo é o próprio Senhor Deus, como um guerreiro que se volta contra o seu próprio povo, para então disciplinar o seu povo. E qual é a razão da ira de Deus para com o seu povo? Diz o verso de número 18, o teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas, a tua calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração. Então chegamos à segunda parte do anúncio do juízo. Os versos aqui em questão que nós lemos no início, do verso 19 ao verso 31, revelam o clímax do capítulo. Podemos dizer que é a parte mais intensa, emocional e visual da profecia até esse ponto do livro. Aqui nós encontramos um profeta que experimenta de maneira visceral a realidade do juízo. Ele sente o impacto da visão como se ela estivesse acontecendo diante dos seus olhos. Ele vê a mão de Deus pesando e destruindo o seu povo.
John Mackay, ele enfatiza que os versos 19 ao verso 31 não se trata apenas de uma profecia, mas de uma vivência profética, uma participação emocional, sensorial no que Deus está revelando. Então não há para o profeta, meus irmãos, como não ter o seu coração dilacerado, destruído, por tamanha destruição que virá do Senhor sobre a nação de Judá. E como nós podemos observar, então, essa segunda parte aqui, do verso 19 ao verso 31, eu quero ver com os irmãos em 4 partes. A primeira, do verso 19 até o verso 21, nós encontramos a profunda angústia do profeta. Ele diz: ah, meu coração, eu me contorço em dores. Ó, as paredes do meu coração se agita. Não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. O verso 20 também diz: golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda está destruída. De súbito foram destruídas as minhas tendas, no momento as suas lonas. Do verso 19 ao verso 21, nós vemos quando a profecia ela se torna um pesadelo real. Quando Jeremias exclama aqui: ah, meu coração, o meu coração, ele não está usando uma repetição ou uma linguagem poética ou exagerada, tampouco um mero sentimento emotivo. No hebraico, literalmente diz minhas entranhas. Seria essa a tradução, minhas entranhas, que é o termo que ele usa mais na frente no capítulo 31 e também nas Lamentações, do capítulo 1 e 2. Na cultura hebraica, as entranhas eram a sede das emoções mais profundas, onde se sentia o espanto, o horror, a angústia, a compaixão, a perturbação profunda, como uma violenta ansiedade que começa no ventre e palpita o coração. Ele diz: eu me contorço em dores, ó, as paredes do meu coração, as minhas entranhas se agitam. Então, portanto, a expressão traduzida aqui para meu coração, na verdade, é um grito visceral, é uma dor física, um sofrimento emocional que sacode todo o corpo do profeta. Ou seja, Jeremias ele não está apenas sentindo uma forte emoção, ele está sendo arrasado, dilacerado internamente pelo que Deus lhe revelou. Ele sente o peso do juízo de Deus vindo sobre o seu povo. E esse peso o profeta ele não consegue conter, ele continua no verso 19. Não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Não posso me calar, é como uma pressão interna que o sufoca, na qual ficar calado não é uma opção. É uma espécie de explosão contida que ele precisa falar ao povo o que há de acontecer caso não haja arrependimento. Porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Ele ouve o som da trombeta, ele ouve os gritos. E aqui está um detalhe dramático, irmãos. A ordem para que toquem as trombetas, lá no início do versículo 5, ela é ouvida antecipadamente por Jeremias, antes mesmo da própria nação. A trombeta, o sinal de guerra, a destruição, a invasão do juízo, soa dentro dele como já estivesse acontecendo nos portões de Jerusalém. E veja que a realidade do juízo ela é experimentada pelo profeta não somente de forma audível ao ouvir o som da trombeta, mas também de forma visível. No verso 21 ele diz: até quando terei de ver a bandeira e terei de ouvir a voz da trombeta? Perceba que Deus abre os ouvidos e os olhos do profeta para o futuro, não para satisfazer uma curiosidade do que vai acontecer ou do que pode acontecer com o povo, mas de fato para causar em Jeremias, mas também no povo, o temor, para que os desperte para a realidade do seu pecado. E aqui vale destacar uma expressão muito usada nos Salmos de Lamento. Até quando? Verso 21. Até quando? Até quando terei que ver a bandeira? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim? Até quando, Senhor? Até quando terei de ver esses sinais sem que o povo desperte? Algumas coisas precisam ficar claras aqui ao olharmos para a angústia de Jeremias. Primeiro é que a angústia do profeta aqui, ela não enfraquece a profecia. Ela não desvirtua, ela não tira a atenção.
na verdade, ela traz intensidade à profecia. A angústia do profeta não enfraquece, ela amplifica. Ela mostra o terror, a seriedade e a urgência de arrependimento daquele povo. Jeremias não faz uma pausa emocional para lamentar, para se recompor e depois voltar ao texto, mas a dor dele faz parte da mensagem. O seu sofrimento faz parte da mensagem, traz intensidade e seriedade ao que está acontecendo. Isso mostra que Jeremias não é neutro, tampouco insensível, ele sofre o que anuncia. É alguém que, antes de falar ao povo, teve o seu coração confrontado pela realidade do pecado da nação de Judá. É o peso de ter que anunciar uma notícia terrível, mas não ser ouvido. É por isso que a angústia do profeta ela não enfraquece a profecia. Ela amplifica e traz intensidade, seriedade e urgência ao arrependimento do povo diante do eminente juízo divino. A segunda coisa é que é o impacto psicológico e físico da visão. E é algo importante a ser observado. Jeremias ele não apenas entende o que está vindo, ele sente a dor no peito, o aperto nas entranhas, a ansiedade intensa. Alguns comentaristas comparam uma sensação de infarto. A visão não só afeta a sua mente, mas o seu corpo de dentro para fora. E por esse motivo, e vem a terceira coisa, é que Jeremias se identifica com o povo. E essa é a chave pastoral do texto aqui. Jeremias sofre com o povo, ele sofre pelo povo porque ele é parte do povo. Ele não é alguém distante, alguém de fora dizendo, olha, eu avisei a vocês, vocês merecem. Vocês merecem o que está acontecendo com vocês, vocês estão colhendo o que vocês plantaram. Pelo contrário, Jeremias ele sente no corpo o lamento que toda a nação deveria sentir. Ele antecipa a dor que o povo ainda não percebeu. Ele chora antes da tragédia. É alguém que faz parte do povo, alguém que lamenta porque ele é parte do povo. Não é um estranho que está apenas comunicando algo. A sua dor, sua angústia o torna sensível, o torna parte do povo que experimentará do juízo divino. E perceba, irmãos, que a angústia do profeta aqui, ela nos mostra a respeito da sua pessoa e da sua missão. É um homem frágil, um homem que se comove, um homem que lamenta, um homem que chora. Mostra um homem abatido ao ver a ruína do seu próprio povo, a cegueira espiritual do seu povo, dos seus irmãos. Ele não é um homem frio, insensível, que se alegra com o juízo. Bem feito. Ele é parte do povo. É parte do povo e com o peso de anunciar o juízo a uma nação que não se arrepende dos seus pecados. Jeremias não é um pessimista, não é um catastrófico aqui. Nem é alguém irritado. Ele é um homem que viu o perigo, sentiu o impacto e experimentou o futuro. Essa é a profunda angústia do profeta. Essa é a experiência sensorial do profeta diante do juízo do Senhor. No verso 22, nós vamos da angústia profunda ao diagnóstico frio. Após esse caos emocional que nós vimos do verso 19 ao verso 21 do profeta, agora nós encontramos um diagnóstico frio da realidade do povo. O coração rasgado de Jeremias, a angústia, o tremor, o grito, a dor física e psicológica. Agora o clima muda completamente no verso 22. A voz deixa de ser a do profeta agonizando, agora se torna a voz do próprio Senhor Deus falando e revelando a raiz do problema. É como se Deus dissesse assim, ó Jeremias, eu te mostrei a dor, agora eu vou te mostrar a causa. O porquê disso? O verso 22, os versos anteriores, nós vimos um cenário caótico e sentimental. No verso 22, tons comedidos e tranquilos, que lembram a linguagem dos sábios, dos mestres de sabedorias que nós encontramos em Provérbios e em Eclesiastes. E essa mudança de tom, ela tem um objetivo, além de estabelecer um contraste, revelar que por trás do caos da visão há uma lógica espiritual. Até mesmo didática, vamos assim dizer.
É mais ou menos assim, se eu puder aqui ilustrar. O seu filho desobedeceu aqui no culto e você diz para ele assim: olha, meu filho, chegar em casa, nós vamos conversar. E logo você vê no semblante do seu filho que o caos instalou ali, o desespero. A distância da igreja para casa virou uma tortura para essa criança. E quando você chega em casa para disciplinar o seu filho, você diz de forma muito tranquila e comedida: olha, você vai ser disciplinado por causa disso, disso e disso. Mas no semblante da criança está aquele desespero. É mais ou menos esse o cenário. Deus, de forma muito tranquila, ele diz: o meu juízo, ó Judá, é por causa disso, disso e disso. Vejamos as razões aqui. Verso 22 ele diz: deveras, o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. A primeira razão é que o meu povo está louco. E o louco aqui, a expressão louco aqui, quando mencionado, por exemplo, em Provérbios, não é uma pessoa com uma incapacidade intelectual, de alguém que não consegue raciocinar, mas é de alguém espiritualmente insensível, rebelde, que conhece a verdade, que ouviu a verdade, mas deliberadamente não a considera. Ou seja, não falta inteligência ao povo de Judá. Falta sensibilidade espiritual. Eles sabem fazer contas, eles sabem fazer alianças, as suas estratégias políticas, mas não sabem se relacionar com o próprio Senhor Deus, com o seu Deus. E por causa da sua loucura, vem a segunda razão: já não me conhece. O conhecer aqui é o reconhecimento do Senhor como o Senhor da aliança, o qual está intimamente ligado à sua submissão e à sua vontade. Ou seja, não é apenas saber que existe um Deus que criou todas as coisas, que tem os seus métodos, a sua forma de agir, a sua maneira de agir. É reconhecê-lo como o Senhor do pacto, cuja mão sustentou e conduziu o seu povo pela aliança que fez com eles. É lembrar da aliança que Deus fez a Abraão, de que dele seria dado aquela terra, a sua descendência. O povo sabia de tudo, eles sabiam de tudo, menos daquilo que define a sua existência, como povo da aliança, como povo que o Senhor escolheu, que Deus chamou. Por isso eles não o conhecem, porque eles não se relacionam, não o reconhecem mais como o Senhor da aliança. A terceira razão, são filhos nécios e não inteligentes. A expressão aqui, ela junta duas ideias. Primeiro, a ideia de filhos. Veja, vocês são filhos. Vocês são os meus filhos. Vocês têm uma posição privilegiada na aliança. Vocês são povo da aliança. Mas são nécios e não inteligentes. Incapazes de distinguir o certo, o errado, sem discernimento. Vocês têm um nome, mas não têm um caráter. Vocês têm a herança, mas não têm sabedoria, por isso vocês não sabem usufruir dela. Olha o que vocês receberam de mim, porque vocês são meus filhos, mas são nécios e não inteligentes. Essa é a figura do filho pródigo, daquele que tem tudo na casa do seu pai, tem a sua herança, tem o amor do pai, mas para ele parecia não ser suficiente. Resolveu sair para viver a sua vida dissolutamente. A quarta razão, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Vocês são sábios, vocês são habilidosos quando se trata daquilo que desaprova ao Senhor Deus. Quando se trata de afrontar a Deus, vocês são habilidosos para isso. São eficientes para pecar. Obstinados no seu próprio egoísmo para alcançar aquilo que eles desejam. Aquilo que vocês querem, que é do coração de vocês, vocês conseguem. Vocês são sábios, são habilidosos para isso. Vocês perderam o senso moral, o gosto pelo bem, o discernimento entre luz e trevas. O povo abandonou o caminho do Senhor,
onde a verdadeira sabedoria deve ser encontrada, e se tornou espiritualmente cego. Isso não apenas trouxe, irmãos, sobre o povo a condenação divina, mas também o tornou insensíveis às advertências que Jeremias lhe fazia com tanta urgência. Justamente por isso, o juízo é inevitável. Jeremias está em agonia, sofrendo, angustiado. Deus continua tocando a trombeta. A bandeira ela segue erguida, o estandarte segue levantado. O que Jeremias sente na carne, do verso 19 ao verso 21, agora Deus explica na mente. Jeremias, ele sente o desastre e Deus explica a causa. É Deus dizendo para Jeremias: Jeremias, o que você sente é o que acontece quando um povo se torna sábio para o mal e ignorante para o bem. Essa é a causa do juízo. E essa é a realidade do povo de Deus. Loucos, não reconhecem, são filhos necios e não inteligentes, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Não é que eles não fazem o bem, eles não sabem fazer o bem. Justamente por isso, o juízo do Senhor Deus é inevitável. Do verso 23 ao verso 28, agora nós vamos do diagnóstico frio à devastação cósmica. Diz a palavra do Senhor do verso 23 ao verso 28, olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz, olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas, diz o Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Pois a terra pranteará, e os céus acima enegrecerão, porque falei, resolvi, e não me arrependo, nem me retrato. Depois de revelar a natureza moral do povo, nós vimos no verso 22, um povo espiritualmente perdido, mortos. Agora nós damos um salto dramático no texto. Se os versos 22 explica porque o juízo virá, os versos 23 a 28 mostra como será esse juízo. E aqui é uma transição natural. Se o verso 22 revela a raiz, a tolice espiritual do povo, dos versos 23 a 28 revelam o fruto, o colapso da ordem, total da ordem criada. A partir do verso 23, Jeremias descreve uma visão aterrorizante. Uma visão tão profunda que parece que o profeta deixa de ser um homem chorando, lamentando, e passa a ser um observador esvaziado, sem emoção, como alguém traumatizado. Tentem visualizar a cena aqui. Depois de Jeremias, do verso 19 ao verso 21, expressar a sua angústia, agora é como se ele se afastasse para longe, para ver um todo. E nesse todo ele vê toda essa destruição que o Senhor Deus anuncia. É como alguém atônito, sem expressão, diante de tamanha destruição. Qual é a ideia central aqui? É que o juízo de Deus é tão profundo que parece um Gênesis ao contrário. O profeta não vê apenas uma invasão, uma guerra ou uma derrota. Ele vê o mundo voltando ao caos original. É como antes do Senhor Deus dizer, haja luz. Jeremias enxerga Judá sendo destruída em proporções tão gigantescas que, para descrevê-la, ele usa a linguagem oposta à linguagem da criação, lá em Gênesis capítulo 1. Veja o verso 23. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinha luz. A expressão aqui, sem forma e vazia, ela aparece somente aqui e em Gênesis, capítulo 1, verso 2. Ou seja, o juízo de Deus ele é tão devastador que a terra volta ao seu estado pré-criação.
Ele olha para os céus e não tinha luz. Ecoa as trevas do abismo antes do haja luz. Perceba que a ordem céu e terra, criada em Gênesis, ela é invertida aqui. Se há algum sentido nisso, certamente é para reforçar a ideia de descriação. É tão devastador o juízo que é como se Deus descriasse todas as coisas. Ou seja, o que Deus fez em Gênesis, agora ele está sendo desfeito por causa do pecado do seu povo. Verso 24: olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Os montes na Bíblia eram um símbolo de estabilidade. Eram os fundamentos da terra, como diz Malaquias, capítulo 6, verso 2, imutáveis, firmes. Mas aqui eles tremem, eles oscilam, eles se abalam. Isso só acontece porque o Senhor está julgando. É o mesmo cenário profético de Isaías, capítulo 13, verso 13, que indica um juízo cósmico, um impacto tão grande que abala as estruturas da criação, como se o universo inteiro sentisse o julgamento do Senhor Deus. Naum, capítulo 1, verso 5, a criação reage ao Criador quando ele manifesta o seu juízo. Abacuque, capítulo 3, verso 5, Deus aparece como um guerreiro divino, e toda a criação reage ao seu movimento. A cada passada, a cada marcha desse guerreiro era sentida pela criação. Quando Deus se levanta em juízo, até o que parecia eterno, firme, estável, desaba. Verso 25, olhei e eis que não havia homem nenhum. Ecoa Gênesis capítulo 12, verso 5, quando Deus, após criar todas as coisas, diz que não havia homem para lavrar o solo. A terra que foi feita para ser habitada está agora abandonada e vazia. Se tornou um cenário de tranquilidade aterrorizante. É o exato oposto do propósito de Deus que criou a terra para ser habitada. Até os pássaros fugiram, as árvores fugiram. O céu está sem vida, tudo está sem vida. Verso 26, olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto. A terra frutífera é agora um deserto sem vida. Suas cidades foram destruídas, está deserta, arrasada, sem muros, sem defesa. E não bastasse, meus irmãos, e isso vale lembrar aqui, não era uma cidade qualquer, não era uma terra qualquer. Era Canaã, a terra prometida, a terra que Deus deu por herança a Abraão e a sua descendência. Era o símbolo palpável, tangente da aliança de Deus para com o seu povo. Deus prometeu aquela terra ao seu povo, e agora ela é destruída, é como se não houvesse mais aliança. Não bastasse a destruição cósmica, aquilo que traz segurança ao povo, que traz identidade ao povo, parece que não existe mais. Tudo isso diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Jeremias não está descrevendo, irmãos, aqui o fim do mundo no seu sentido absoluto. Isso é bom lembrar. Mas sim uma visão tão grande, tão simbólica, que somente o colapso cósmico conseguiria representar a magnitude da destruição de Judá. Em outras palavras, o juízo de Deus sobre Judá é tão grande que, para descrevê-lo, Jeremias usa a linguagem do fim do mundo. Os versos 27 e 28 vai explicar então o sentido da visão. Deus explica o sentido da visão. O verso 27, pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. E há duas verdades fundamentais aqui, irmãos. Primeiro, que o juízo de Deus ele é devastador, é severo. E a segunda verdade, não é um juízo absoluto. E o que é que isso significa? Mostra a fidelidade de Deus à sua aliança. Deus julga com severidade, mas ele nunca destrói completamente o seu povo, porque é um compromisso pactual que não pode ser anulado. O que é dito lá em Levítico, capítulo 26, verso 44, de que ele não consumiria o povo no seu sentido absoluto, ele não invalidaria a sua aliança. Jeremias, capítulo 30, verso 11, eu peço que os irmãos abram comigo, por favor. Jeremias, capítulo 30,
Capítulo 30, verso 11, que diz: porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Ou seja, a terra seria devastada, o juízo do seu Deus viria sobre o seu povo, o povo seria humilhado, o julgamento seria severo, contudo, não seria final, não seria absoluto. Por quê? Porque Deus não rompe a sua aliança. Embora esse verso, o verso 27, ele não seja uma profecia messiânica direta, fica claro o compromisso de Deus em preservar a sua aliança, em preservar a descendência daquele que haveria de ser o nosso Salvador. Ou seja, ainda no meio da destruição, no meio do caos, nós podemos vislumbrar a graça do Senhor Deus. Verso 28, a terra pranteará, por isso a terra pranteará, e os céus acima se enegrecerão, porque falei e resolvi, e não me arrependo, nem me retrato. Tudo sofre, terra, céu, criação, cidades, e Deus diz, falei, resolvi, eu não me arrependo. O que isso significa? Que o decreto está firmado. O juízo ele é irreversível, a destruição ela é certa. E há uma certa ironia que o povo ele não voltou para o Senhor Deus em arrependimento. Então Deus não volta atrás quanto aos seus juízos. Não há dúvidas, irmãos, de que o cosmo pranteará, de que tudo irá sofrer, pelo impacto do juízo do Senhor, porque ele é irrevogável. 1 Samuel capítulo 15, verso 29 diz que a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. O Senhor deixa claro que não se desviará do curso da sua ação que determinou. Ele punirá o seu povo rebelde. Então perceba, irmãos, que a desobediência do povo desmonta uma ordem criacional que Deus estabeleceu. Por isso o julgamento sobre Judá aparece como uma descriação ou um antigênesis, uma reversão simbólica da criação que revela a seriedade da quebra da aliança do Senhor Deus. E por fim, do verso 29 ao verso 31, nós vamos do colapso cósmico à tragédia humana. O desespero de um povo que ainda resiste ao arrependimento. Depois de mostrar os montes estremecendo, a luz desaparecendo, cidades derrubadas, a criação voltando ao seu caos primordial, Deus faz agora o profeta olhar, não mais agora para a natureza, mas para as pessoas. E assim nós entramos no verso 29, do verso 29 ao verso 31. O retrato doloroso de um povo em fuga, de uma cidade que tenta seduzir quem veio destruí-la. E de uma filha de Sião cujos gritos não são mais de parto, mas de morte. Veja o que diz o verso 29 ao verso 30. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fogem todas as cidades. Entram pelas selvas e sobem pelos penhascos. Todas as cidades ficam desamparadas e já ninguém habita nelas. As cidades, as pessoas não correm mais para as cidades porque elas não são mais fortalezas. Aquela ordem no verso 5, correi para as cidades fortificadas, eles perceberam que não adianta. Por quê? Porque eles aprenderam que não há mais defesas úteis. Perceberam que o inimigo ele é invencível. Eles entenderam tarde demais que suas estratégias políticas falharam. Então agora eles fogem para os matagais, se escondem em cavernas, se espalham como animais apavorados. O resultado, todas as cidades ficam desamparadas e já ninguém habita nelas. E no verso 30 ele diz, agora pois, ó assolada, por que fazes assim, te vestes de escarlata e te adornas com enfeites de ouro, e alargas os olhos com pintura, se debalde te fazes bela? Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Jeremias agora vira os olhos para Jerusalém e vê uma terra assolada, cercada, desesperada,
e ainda assim age como se pudesse evitar o juízo. E é uma cena trágica e profundamente reveladora, irmãos, da cegueira espiritual do coração humano. Diante do caos, Jerusalém se arruma como uma prostituta em plena ruína. E o texto aqui não fala sobre sensualidade, é sobre uma diplomacia idólatra. Diante do caos, ao invés de correr para o Senhor em arrependimento, correm para os seus pecados. Como uma prostituta que se veste, que se arruma para tentar seduzir aquele que vai invadir, que vai destruir, para ver se consegue poupar a sua vida. As roupas escarlates, as joias, as pinturas são símbolos das alianças políticas, de barganha. Ao invés de se arrepender, Jerusalém flerta com o inimigo na tentativa de seduzi-los e de se livrar da destruição. Veja que o refúgio, irmãos, não é o Senhor. Não é o Senhor. O refúgio é o seu próprio pecado. Jerusalém corre para o próprio pecado que a destruiu. E veja que situação, irmãos, veja a situação do povo. Veja que humilhação que o povo se colocou por conta dos seus pecados. Jeremias diz que a sedução ela é inútil. Debaldes te faz de bela, mas os teus amantes te desprezam. A palavra desprezar aqui no hebraico significa rejeitar, vomitar, lançar fora com repulsa. Os mesmos povos que Jerusalém tentou seduzir, agora são seus algozes. E no verso 31, o capítulo termina com uma cena dramática. Veja o que diz. O verso 31, perdão. Pois ouço uma voz como de parturiente, uma angústia como de primípara em suas dores. A voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos, dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. É uma cena dramática e devastadora, talvez uma das imagens mais sombrias, tensas, de toda a profecia de Jeremias. Se Jerusalém, no verso anterior, tentava seduzir quem veio matá-la, agora no verso 31, um grito ecoa. Mas não é um grito qualquer. Podemos pensar que a primeira impressão do profeta aqui são dores de parto, né, de uma dor intensa, de um grito alto, um choro que rasga, um choro cortante. A primípara aqui, seria o seu primeiro parto. Mas o som que ele está ouvindo não é de vida chegando, mas é de vida indo embora. O som que Jeremias escuta é a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. É alguém no seu último suspiro, no limite da sua dor, clamando por socorro, mas que desfalece nas mãos dos seus inimigos. Jerusalém é agora uma mulher ferida, sufocada, agonizando, estendendo as suas mãos e implorando por socorro, percebendo tarde demais o preço da sua infidelidade. É o retrato final da cidade que rejeitou o seu Deus. E esse retrato encerra o capítulo. Não é como uma teologia fria, não é como um diagnóstico final, mas é um grito humano. O grito da própria cidade que Jeremias ama. É o grito do próprio povo que o Jeremias ama e que está morrendo diante dos seus olhos. Assim, conclui-se a visão de Jeremias. Assim termina o capítulo.
E quais são as aplicações, irmãos, para concluir, que nós podemos fazer à luz desta passagem? A primeira, irmãos, é quanto aos líderes, a mim, presbítero Evandro, aos pastores da nossa igreja. Olhar para o profeta Jeremias na sua angústia, na urgência da mensagem que ele leva ao povo, nos mostra que era um homem, não era um mensageiro frio, alguém de fora, não era apenas um mero comunicador insensível àquilo que ele estava falando. Era, na verdade, de alguém que antes de falar ao povo teve seu coração confrontado. Teve seu coração confrontado e ele viu e sentiu no corpo, na pele, o juízo de Deus que haveria de vir sobre o seu povo. É a ideia de um pastor que antes de subir no púlpito, no seu íntimo, Deus fala ao seu coração. Deus quebra o seu coração para então falar ao povo. Não é uma mensagem vazia. Jeremias não é um mero comunicador, não é um líder omisso. Daqueles que foram descritos lá no início do capítulo, no versículo 10. No versículo 10, versículo 9, perdão, que os reis, os príncipes perderam a coragem, os sacerdotes ficaram pasmados, os profetas estupefatos. Irmãos, qual é o destino de uma nação quando a sua própria liderança é a primeira a colapsar? É a primeira a dizer que está tudo bem, não vai acontecer nada. Qual é o destino de uma igreja quando o seu líder tapa os seus olhos diante dos pecados da igreja, diante dos seus próprios pecados e dos pecados da igreja, das necessidades da igreja? Jeremias sofre. Deus fala com Jeremias e antes de falar ao povo é alguém que está sofrendo, é alguém que sente, porque é alguém que é parte do povo. Em segundo lugar, irmãos, a queda de uma nação, ela começa de dentro para fora. A liderança omissa, assim, começa com a liderança quando ela é omissa, quando ela prega paz, quando não há paz, quando ela abandona a verdade, tapa os seus olhos para a realidade do pecado da igreja, da disciplina do Senhor. Mas também, irmãos, não isenta a responsabilidade de um povo que não ouve, o povo que ouve e não se arrepende, como nós vimos no verso 22. É um povo louco, que não reconhece a Deus, um povo insensível. Ainda que haja uma liderança que pregue fielmente, que fale, mas se o povo ouve e não responde, e não atende, não corresponde à mensagem do Evangelho, qual o destino? Qual o resultado disso? Em terceiro lugar, irmãos, não há tristeza maior para um líder a ver o seu povo indiferente diante da voz do Senhor. A angústia de Jeremias não era somente pela destruição, pelo caos, mas é ver o seu próprio povo definhando, ouvindo a voz de Deus e não dando ouvidos a eles. É a tristeza de um pastor quando sobe ao púlpito, ele se dedica, ele estuda, ele prega domingo após domingo e vê no semblante dos irmãos indiferença. Indiferença com a voz do Senhor. É a tristeza de um conselho ao exortar o irmão por conta dos seus pecados e ver nos seus olhos que tanto faz o que foi dito e segue nos seus delitos, nos seus pecados e não se arrepende. A tristeza é ver o irmão procurando refúgio nos seus pecados e não no Senhor. É claro, irmãos, que Deus ele é soberano e é Ele quem convence as pessoas dos seus pecados, Ele que muda o coração, mas isso não tira do coração dos seus líderes a tristeza. Em quarto lugar, ainda em todo esse contexto, irmãos, a disciplina do Senhor é graça. É graça. É uma prova evidente da graça do Senhor. O verso 27, quando diz que não a destruiria de todo, nos indica isso.
Os versos 23 a 28 não é aqui algo escatológico, embora Jeremias apele para essa linguagem, para trazer intensidade e seriedade ao pecado do povo e o juízo que viria, mas é a figura de um oleiro, descrito lá no capítulo 18, do oleiro que desfaz, para então fazer um novo vaso conforme a sua vontade. Deus quebra o nosso orgulho, Deus quebra a nossa soberba, Ele nos humilha para vermos os nossos pecados, nos voltarmos para o Senhor. O juízo de Deus, ainda que doloroso, ainda que assustador, é graça. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Meus irmãos, a trombeta continua tocando. O Senhor continua falando. É um Deus que ainda fala, que exorta o seu povo. Domingo após domingo, nós estamos ouvindo a palavra do Senhor Deus, a voz do Senhor. E o que nós fazemos? Nós damos ouvidos, nós atendemos, ou nós agimos como se nada estivesse acontecendo? Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja, irmãos. Vamos orar?